Quando eu tinha 25 anos, fiz uma viagem solo para o Rio de Janeiro. Meu DJ favorito estaria lá naquele fim de semana e eu sempre quis ir de qualquer maneira. Já viajei sozinho muitas vezes na minha vida e nunca tive problemas. Os Airbnbs são um pouco caros fora da cidade e o que eu estava hospedado era muito agradável e confortável. Era uma pequena casa térrea, moderna e limpa por dentro. Na sexta-feira em que cheguei, desfiz as malas no Airbnb, jantei e fui para o local no terraço onde o DJ se apresentaria. O primeiro dia e noite foram ótimos. Conheci pessoas legais como James, Ethan e Jess. Ethan e Jess estavam namorando e James, ao que parece, estava na viagem como acompanhante. No dia seguinte, encontrei-os, pois também estavam na cidade. Tomamos café da manhã juntos. Visitamos pontos turísticos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar e depois fomos para as praias. Infelizmente, eles tinham ingressos para outro show naquela noite, para o qual já tinham comprado, e eu não pude ir. Voltei às minhas explorações solo, o que estava tudo bem, pois ainda encontrava coisas para fazer. Quando estava com fome, caminhei na direção do Airbnb, mais afastado da cidade. No caminho de volta, parei em um restaurante que encontrei. Embora eu conseguisse falar um pouco de português, de longe sou fluente, então tentei ficar em lugares onde as pessoas pareciam falar inglês enquanto estava sozinho. O cardápio na vitrine tinha algumas palavras em inglês, então entrei. O restaurante era pequeno e escuro e muitos na área eram caros, mas esse parecia acessível, então decidi ficar. O espaço para refeições era longo e estreito. Não estava muito movimentado. E havia algumas pessoas sentadas mais adiante em algumas mesas. Um homem por volta dos 50 anos estava sentado basicamente ao lado da minha mesa. Perguntei em português ao garçom se ele falava inglês, e ele disse que sim. A partir daí, fiz meu pedido em inglês. Notei o homem na outra mesa olhando enquanto eu fazia o pedido. Foi estranho. Quando o garçom se afastou após pegar meu pedido, o homem disse, em inglês com sotaque português, que meu português parecia bom. Agradeci. E ele começou a me falar em português, como se estivesse me dando uma aula. Acho que ele achava que estava sendo encantador, mas era irritante e assustador. Eu tentava agir distraído, olhando para o celular, mas ele continuava falando, em inglês e em português. Eu o enrolava para ser educado e evitar constrangimentos, tentando falar com ele em português enquanto ele corrigia meus erros. A conversa girava em torno de onde eu era, por que eu estava ali, o que eu tinha feito durante o dia e onde eu estava hospedado. Eu meio que inventei que estava ficando com um amigo. O que realmente me assustou foi quando ele disse o quanto eu era sexy quando falava em português. Eu esperava que ele fosse embora em breve, mas uma parte de mim morreu por dentro quando vi o garçom trazendo a comida dele. Felizmente, minha comida não demorou. Peguei um prato de ensopado de porco. O homem perguntou como estava e eu disse que estava bom. Ele parou de falar tanto agora que estava comendo. Graças a Deus. Comi rapidamente. Pedi a conta com pressa porque não queria mais conversar com ele. Ele também pediu a conta imediatamente depois de mim, o que achei irritante e estranho. Nem tinha terminado de comer. Uma vez que paguei, levantei e saí. O homem disse algo em português, mas tudo que eu disse foi tchau e continuei caminhando. Já estava escuro e as ruas estavam um pouco menos movimentadas. Eu estava andando quando cheguei a um cruzamento. Enquanto esperava para atravessar, notei o homem do restaurante do outro lado da rua. Definitivamente ele estava me olhando, mas virou na direção oposta quando me viu. Pode ser que ele precisasse ir na mesma direção. Não era tão improvável. Continuei a andar e, à medida que me aproximava, olhava para trás para ver se ele ainda estava à vista. Ele não estava. Cheguei ao Airbnb, cheguei à porta da frente, olhei ao redor uma última vez e notei, lá ao longe, o homem parado na esquina perto do cruzamento. Ele estava olhando nesta direção. Meu coração acelerou. Ele estava me seguindo. Deixei-me entrar rapidamente, destranquei a porta e fechei todas as persianas. Agora ele sabia onde eu estava hospedado. Entrei em pânico e liguei para o meu pai, contei a ele. Ele me disse para ficar alerta, trancar tudo e talvez manter uma faca por perto. Era um sábado à noite e meu voo não seria até tarde no dia seguinte, então eu queria sair. Eventualmente chamei um Uber para um bar na área central e fui a uma casa noturna com música eletrônica. Fiquei lá por algumas horas antes de chamar um Uber de volta para o Airbnb.
Quando cheguei, entrei rapidamente em casa, meio embriagado. Sentei-me no sofá para relaxar um pouco, mas percebi algo. Ouvi o som de fora e vi as persianas de uma das janelas balançando com a brisa. A janela da cozinha estava aberta, embora todas as janelas estivessem fechadas porque o ar-condicionado estava ligado. Eu soube imediatamente que precisava levantar e sair rapidamente. Liguei para o número de emergência e fiz o meu melhor para comunicar à operadora em português que estava ocorrendo um arrombamento em casa. A polícia chegou em questão de minutos e saí de trás da moita em que estava escondido do outro lado da rua quando chegaram. Um dos policiais falava um pouco de inglês. Então pude contar a ele que a janela estava aberta e que eu estava sendo seguido anteriormente. Os policiais entraram na casa, gritaram coisas que não entendi. E o momento em que os vi saindo com o homem do restaurante algemado foi o momento mais chocante da minha vida. A mistura de emoções que senti foi de incredulidade, alívio, mas também horror. Se eu não tivesse chamado a polícia, se eu tivesse entrado no quarto onde ele provavelmente estava escondido, nem queria pensar nisso. Ele foi levado embora, e eu nunca mais tive que ver o rosto feio e assustador dele. Estou feliz que ele foi burro o suficiente para não fechar a janela atrás dele. Deveria ter ouvido meu pai e trancado todas as janelas também. Eu simplesmente nunca imaginei que ele realmente subiria por uma delas. Parti no dia seguinte e nunca mais retornei ao Brasil desde então. Eu tinha 19 anos e estava com dificuldades financeiras. Então, temporariamente, peguei um segundo emprego como garçonete em um restaurante. Ele ficava aberto até às 3 da manhã nos dias úteis e 24 horas nos fins de semana. Nos fins de semana, sempre vinha um grupo de jovens bêbados que apareciam depois de saírem dos bares. Durante a semana, a maioria dos clientes que chegavam tarde da noite eram pessoas que trabalhavam em turnos noturnos ou acabavam de sair do trabalho. Eu fazia os turnos noturnos 2 vezes por semana. Mais do que isso, provavelmente teria desmaiado devido à falta de sono. Eu era a única garçonete depois das 10 nos dias úteis, já que não havia muitos clientes, especialmente nas horas mais tardias da noite. Uma noite, um homem maior entrou sozinho, por volta de 1 da manhã. Só havia outro cliente no restaurante na época. Eu acredito que o acomodei. Ele começou a falar comigo de maneira flertante imediatamente. Eram sempre os mais velhos e pouco atraentes que mais flertavam. Eu tinha que lidar com isso sorrindo, já que basicamente dependia das gorjetas. Ele pediu um hambúrguer e um milkshake e me disse que se chamava Trevor. Trevor ficava me encarando de longe no restaurante, enquanto eu estava sentada mexendo no celular. Neste ponto, ele era o único cliente restante. Agora ele me chamou pelo meu nome até a mesa. Fui até lá com um sorriso e ele pediu a conta. Ele saiu depois de pagar, e quando fui recolher a gorjeta e limpar a mesa, percebi que, junto com a gorjeta de $5, ele deixou seu número e um rosto piscando na conta. Nojento. Amassei e joguei fora. Pensei que seria o fim da história entre Trevor e eu, mas não foi. Algumas noites depois, lá veio Trevor novamente, super tarde da noite quando mais ninguém estava no local. O cumprimentei e o acomodei em uma mesa. Ele realmente me surpreendeu com como está minha garçonete favorita esta noite. O que era estranho, considerando que eu só o havia atendido uma vez. Ele novamente começou a conversar comigo, e eu estava cansada demais para isso, mas tive que sorrir e entreter. Pensei que talvez desta vez ele desse uma gorjeta melhor se eu agisse interessada. Mas isso deu errado porque ele interpretou minha simpatia como interesse e me convidou para ir ao barco dele. Perguntei que tipo de barco era para continuar a brincadeira, e ele mostrou uma foto de uma coisa pequena que mal caberia 2 pessoas, pelo que parecia. Eu disse, legal, meu pai também tem um barco. Deveria ter dito namorado, olhando para trás agora, mas eu estava tentando conseguir uma boa gorjeta dele. Ele pediu meu número, e eu disse que não podia dar o número dos clientes, poderia ser demitida. Ele realmente acreditou nisso, mas depois de sair, mais uma vez deixou seu número na conta, desta vez com um bilhete dizendo algo como: aposto que você estava apenas tímida da última vez. Não seja tímida desta vez. Você pode me mandar mensagem, será nosso pequeno segredo. Seguido por outro rosto piscando. Mais uma vez, ele só deu $5 de gorjeta.
Esse cara era um estranho que nem dava gorjeta direito. Espero não vê-lo novamente, mas esta história não seria completa se eu não o visse novamente. Ele apareceu na semana seguinte em outra noite, em que eu estava trabalhando, por volta das 2 da manhã, e parecia que ele sempre aparecia quando o local ficava vazio, quase como se estivesse esperando no estacionamento para entrar quando eu não estivesse servindo mesas. Desta vez, quando entrou, a primeira coisa que disse foi: "Você não a chama, certo?" Mas não disse isso com um sorriso, disse com uma expressão séria. Eu disse a ele que estava realmente lisonjeada, mas não podia mandar mensagem para os clientes. Ele não disse nada, apenas saiu. Fiquei aliviada, sinceramente. Preferia que ele simplesmente parasse de aparecer. No dia seguinte, enquanto estava no meu outro emprego, recebi uma mensagem de uma das outras garçonetes perguntando se eu sabia quem era o cara gordo e careca. Eu disse que sim. Ele é muito assustador. Por quê? Ela me contou que ele pediu meu nome completo. Perguntei se ela tinha dado a ele e ela disse que sim. Fiquei sinceramente chateada e isso me deixou desconfortável. Ela disse que ele afirmou que só queria o nome da garçonete incrível da noite anterior. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem de Trevor. Ele disse: "Oi, sou o Trevor, seu cliente favorito. Eu sei que você disse que não pode dar seu número, então tomei a liberdade de consegui-lo sozinho. Agora você não quebrou nenhuma regra." Fiquei sem palavras. Bloqueei o número e esperava que fosse o fim. Mas, mais tarde naquela semana, depois do trabalho, encontrei um envelope enfiado embaixo do limpador de para-brisa do meu carro. Peguei e entrei no meu carro. O conteúdo era perturbador. Eram várias fotos minhas no restaurante tiradas do estacionamento. As fotos ficaram mais perturbadoras quando começaram a ser do meu apartamento e de mim em pé no meu deck da frente ou destrancando a porta da frente. O mais perturbador de tudo era uma foto tirada através da janela da frente à noite. Fui direto para a delegacia de polícia com as fotos para denunciar isso. Essas fotos, juntamente com a mensagem que recebi dele, eram provas suficientes. Passei aquela noite na casa dos meus pais e no dia seguinte, um detetive ligou para Trevor e disse que, se continuasse a me contatar, seria considerado assédio e ele seria preso. Mesmo assim, pedi demissão do emprego no restaurante só para garantir. Meu contrato de aluguel vencia no próximo mês, então me mudei para um novo apartamento. Eu não queria correr o risco de que aquele homem me encontrasse novamente. Foi o primeiro e único verdadeiro perseguidor que lidei em minha vida. Era época de férias e a maioria dos meus amigos estava fora. Então decidi procurar um emprego de meio período para ganhar um pouco de dinheiro. Depois de esperar por cerca de uma semana, finalmente recebi uma ligação de um restaurante próximo, convidando-me para um teste. Como já tinha alguma experiência como garçom, não fiquei muito surpreso quando o proprietário me ofereceu a vaga. O lugar tinha uma atmosfera realmente sinistra, era pequeno, mal iluminado e, de tempos em tempos, um cheiro terrível se espalhava pelo ar. Não era um lugar onde eu normalmente iria, mas eu precisava do dinheiro e continuava me lembrando de que só estaria ali até o início da faculdade. Era por volta das 10 da noite. Eu estava na frente sozinho, limpando os talheres enquanto esperava a última mesa se desocupar. Era uma mesa com 4 caras grandes, com uma aparência meio grosseira. Na verdade, se os encontrasse na rua, teria pensado que eram moradores de rua. Meia hora se passou e eles finalmente se levantaram para sair. Sorri quando um deles veio ao caixa para pagar. "São $42 no total", eu disse. Ele imediatamente entregou um monte de notas amassadas com um grande sorriso no rosto. Infelizmente, eu já tinha visto esse tipo de olhar antes e me preparei para a cantada brega que ele soltou. "Está fazendo alguma coisa esta noite, linda?", se aproximando do caixa. "Agradeço, tenha uma boa noite", respondi, tentando deixar claro que não estava interessado. Ele riu e saiu pela porta, murmurando algo enquanto se afastava. Assim que ele saiu de vista, rapidamente limpei as mesas, me troquei o uniforme e me despedi do último ajudante de cozinha, enquanto saía pela porta e adentrava a noite. Minha casa ficava a apenas alguns quarteirões de distância, então todas as noites eu caminhava para economizar gasolina. Caminhei por cerca de 5 minutos, quando um assobio alto me assustou.
Olhei na direção de onde vinha e, congelado de medo, vi o mesmo cara do restaurante do outro lado da rua, sinalizando para eu me aproximar com um grande sorriso no rosto. Fiz uma pausa antes que meus instintos entrassem em ação e comecei a andar rapidamente na direção oposta. Minha casa ainda estava a cerca de 10 minutos de distância e eu podia sentir ele se aproximando a cada passo. Pensamentos aterrorizantes corriam pela minha cabeça, sabendo muito bem que isso poderia acabar mal. Virei a esquina e comecei a correr pela calçada. Lágrimas se acumulavam nos meus olhos enquanto passos altos seguiam de perto atrás de mim. Não olhei para trás por medo quando, de repente, uma mão firmemente agarrou meu ombro e me puxou para trás. Virei para ver o homem com o rosto vermelho e seu sorriso transformado em uma expressão furiosa. Ele levantou o dedo para os lábios. "Não grite, senão eu corto você", sussurrou. Nesse ponto, estava pronto para aceitar meu destino, quando, do nada, senti uma explosão de raiva dentro de mim. Agarrei o rosto dele e enfiei minhas unhas profundamente em seus olhos. O homem soltou um grito horrível enquanto apertava o rosto de dor. Aproveitei essa chance e saí correndo. Corri o caminho todo de volta para meu apartamento. E depois de lutar para colocar a chave na porta, consegui entrar. Assim que fechei a porta, desabei no chão de exaustão e comecei a chorar. Meus colegas de quarto desceram correndo as escadas para ver se eu estava bem. Depois de me levar até um sofá, expliquei o que aconteceu. Todos estavam chocados e ao mesmo tempo felizes por ver que escapei do homem. Liguei para o restaurante e renunciei no dia seguinte. Foi uma pena, realmente. Os donos eram tão gentis e eu realmente não me importava com o lugar, mas estava muito aterrorizado para voltar, sabendo que aquele homem poderia estar me esperando. Agora, estou de volta à faculdade e à OES, poucos me recuperando daquele incidente. Às vezes, tenho pesadelos só de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse atacado aquele homem como fiz.